Seja bem-vindo, né, ao nosso treinamento no curso prático de elétrica, 100% elétrica. Hoje nós estamos iniciando a primeira aula, tá? Que é a parte técnica, introdutória, do que nós vamos fazer hoje, terça, né, e quinta-feira. Então nós estamos aqui, para iniciarmos aqui, você já começar a saber um pouquinho sobre o EPI, EPC, CCCA, grandezas, normas de EPC, EPI, NR10, eu vou explicar um pouquinho esse futuro, tá? Multímetro, bateria, DDP, cabos, carteste, que é o seu de aparelhagem. Passando para cá, testes de grandezas, que é o multímetro, nós vamos trabalhar, né? O carteste, aqui, ó, na elétrica, eletrônica, tudo. Caneta de polaridade, norma DIN, relé, fio e DDP, que são áreas importantes da elétrica. Isso aqui é um pilar da elétrica inicial, tá? Não se faz nada na mecânica, falando eletricamente ou injeção, sem você saber isso aqui. Então, é uma obrigação de todo reparador. Quem trabalha com carro, né, tem que ter pelo menos a base técnica para entender essas partes, tá? Para iniciarmos aqui, CC é corrente contínua, fluxo alternado no sentido só. CA, corrente alternada, no caso, rede. Onde tem corrente alternada no carro? Alternador, dentro do alternador, né? Ali é corrente alternada. Onde nós temos aí mais corrente alternada? Nos carros elétricos, corrente alternada. Temos contínua e alternada. Então já é um conceito totalmente diferente, de alta tensão também, tá? Grandeza. Grandeza é o quê? Agora vamos trabalhar no multímetro sobre voltagem, né? Amperagem, resistência, né? Então essas partes são as grandezas do setor automotivo. Nós vamos explicar isso no multímetro. Tá? Norma DIN. Norma DIN é uma norma técnica, tá? Internacional, tá? Que a maioria das montadoras adotam. O que é isso? Um relé, por exemplo. Tá? Nós temos um relé. Então, a engenharia, quando montou um relé, ele botou uma referência de número, por exemplo, ou letras, o que vai ser ligado em cada pino, o que representa cada pino. Então isso é uma norma, né? Baseada praticamente em todas as montadoras. Alguma montadora usa número, letra e aí por diante, né? Mas basicamente na norma DIN, tá? Um relézinho de 4 pinos para iniciar, né? Que o 31 representa, por exemplo, negativo. Você vai ter um manual lá, né? Você vai receber um DVD que vai estar tudo lá, norma, tudo bonitinho lá, númerozinho quando tiver dúvida, mas aos poucos vai gravando. 31, negativo, tá? Por exemplo, 30, na norma lá, está escrito na tabela, entrada positiva de corrente direta. 87, saída positiva. Então, olha só, começa a gravar assim, ó. O que entra no 30, sai no 87. Se entrar negativo no 30, um exemplo, sai negativo. No 87 é a saída. Então, pela norma, o 30 é a entrada positiva de corrente. Pela norma, o 87 é a saída positiva por algum consumidor. O 86 e 85 do relé, de 4 pinos, é uma bobina, tá? Uma bobinazinha. Então, aqui dentro, nós temos uma bobina, tá aqui, ó. Por exemplo, nós temos aqui, ó. Nós temos aqui, ó, 86, 85, 87 e 30. Olha que interessante. Nós temos aqui um relé 30, que é a entrada de positivo. Nós vamos trabalhar aqui na bancada, na prática, hoje, tá? Então aqui tem uma lâmina no relé. Ele está aberto. Então, está fechado, está aberto o contato, não tem energia. E aqui está aberto também a energia do 87, que é a saída. Para a corrente passar aqui, precisa eu armar essa bobina com a DDP, um positivo e negativo. Cujo 86 é um positivo puxado, um exemplo, tá? 85 é negativo no sistema da bobina. Então, quando eu tenho um positivo e negativo, diferença de potencial, e quando você aplica uma DDP aqui, você cria uma tensão aqui, um campo magnético. Aqui é uma bobina e aqui é um núcleo. O que vai acontecer? Aqui é um platinado. O que vai acontecer no campo magnético aqui? É um ímã. Ele puxa.
Puxou aqui, ó, cola aqui, ó, libera corrente por 87. O magnetismo é isso, pessoal. Não tem dúvida disso aí, é tranquilo, tá? Basicamente é um relé de 4 pinos para iniciarmos a elétrica, tá? Básico, tá? Então, lembrando, ninguém sai gravando tudo de imediato, tá? Todo mundo, aos pouquinhos vocês vão gravando, liga no relé, liga numa buzina, né? Um relé de seta, já um outro número, né? 31 é negativo, tá? 31 negativo. 30, entrada positiva. 87, saída positiva. 86, entrada positiva, pós-ignição. 85, entrada negativa também. Então, aos pouquinhos. Inversão de polaridade. Nós vamos ver se tem problema na frente. Eu posso inverter o 85 e 86? Pode, dependendo da situação. Eu posso inverter o 30 e o 87? Pode. São entradas e saídas. Depende da situação. Tá? Isso aí você vai aprender mais na frente. Então, basicamente, é só isso aqui. Tá? Vamos lá. Interação EPC ou EPI, só para saber se é de segurança, tá? EPI, equipamento de proteção individual, tá? É o óculos está ali, uma luva se for usar alguma coisa, os cuidados tem que ter, tá bom? E EPC, equipamento de proteção coletivo. O macaco, por exemplo, é um coletivo, né? E daí por diante. Só para você saber constar isso aí. E NR10, a NR10, tá? Eu aconselho todos fazerem, tá? Porque é obrigatório saber a norma de segurança da elétrica, né? Então, onde vocês vão fazer? NR10. Tranquilo. É um curso fora a parte, pode fazer até pela internet, tá? Não tem problema. Vai lá, tira o certificado lá, só para mostrar que você tem um curso NR10 e que você sabe as normas da NR10 e as leis que estão lá as normas, tá? É uma questão de segurança para elétrica, tá? Por quê? Porque tá vindo os carros híbridos e os elétricos, então isso aqui é obrigatório. Então também, tá? Passa a ser obrigatório na eletricidade, tranquilo. Então a gente já vai se adaptando a isso, tá bom? Multímetro, tá? Que nós vamos trabalhar em cima das grandezas aqui na prática, tá? Bateria, tá? Vai fazer o teste hoje da bateria também, já começamos hoje a fazer isso, as normas técnicas, tá? E cálculo de carga. DDP, diferença de potencial, ou seja, um negativo e um positivo. Tudo que você falar no carro DDP, diferença de potencial, ou positivo e negativo, mesma coisa. Cabos, os cabos, espessuras, e carteste aqui, nós vamos utilizar na prática em cálculo de carga. É um aparelho que, como eu falei para você, tá? Que nós utilizamos na elétrica e eletrônica dos carros, tá? Que ajuda muito a desenvolver o trabalho do eletricista e do pessoal da eletrônica, tá bom? Recapitulando aqui a parte em aparelhos, nós temos aqui a caneta de polaridade, que nós temos aqui, ó, uma caneta de polaridade. E temos aqui uma lâmpada de teste. Porém, nós temos que ficar atento ao seguinte, tá? Existem N de carros aí no mercado, N de eletrônica. Então, tem carro que eu não posso usar lâmpada. Tem carro que eu não posso usar caneta. Então, isso aí a gente usava muito quando era eletricista antigamente, não tinha injeção eletrônica, né? Ou dependendo da função que nós vamos fazer de lâmpada ou caneta no carro. Então, devido a essas situações, nós fizemos esse aparelho para justamente eliminar isso aqui, ó. Eliminar isso aqui, entrou o nosso aparelho eletrônico, que ele protege o circuito do carro. Porque eu não sei qual carro eu vou pegar, eu não sei qual o circuito que eu vou espetar ali. Então esse aparelho, ele protege, para não queimar nada no carro, tá? Então aqui, ó, pessoal que é especialista em elétrica e eletrônica, sabe muito bem o que acontece com o watt de potência quando é aplicado em cima de um fio, de um carro. Então, um valor X de corrente aqui passando, tá? Ou aqui, pode queimar uma unidade de comando, só pelo teste. Então, às vezes o carro vai para uma oficina, o problema é outro. Só no teste que aquele reparador fez no carro, espetou, acabou com o carro. Você vê que a coisa é tão importante, tá? Que se acontecer isso num carro elétrico, você pode
justamente fundir o chicote do carro. Em alta tensão, já era o chicote. Uma rede cana, já era. Então nós temos que tomar cuidado essas situações de carros. Ainda mais, quanto mais eletrônica, mais processamento de dados tiver nos carros eletrônicos, mais cuidado tem que ter com essas canetas e com lâmpada. Então a gente, na eletricidade básicazinha de início, a gente usa. Então os testes, uma leva, uma coisa. Mas na fase do dia a dia, depende da situação, de cada situação. Cada caso é um caso, tá? Para evitar pane no carro do cliente, tá bom? Nós temos aqui, tá, um time. Hoje já trabalhamos aí com... Antes nós tínhamos um time de escala, né? Botar escala e tudo mais. Mas hoje, com a modernidade do sistema, tá? Me valor um pouco, eu aconselho você comprar um tinto aí automático. Você bota lá V, automático. Bota lá em resistência, automático. Tá? Então, ele mesmo já calcula tudo para você. Então, mais prático. Então, por que eu tenho que ficar ralando se eu tenho a facilidade do trabalho? Né? Mas eu aconselho sim, tá? Estudar um pouquinho de escala, entender, aí sair entra na parte eletrônica, elétrica, eletrônica avançada, vai estudar detalhes do multímetro. O nosso foco na eletricidade, eu vou te ensinar, tá? Na eletricidade 100%, usar em voltagem, tá? Em resistência direto, essência de trabalho, tá? Não é técnica interna do multímetro, não, é essência de trabalho, o que você precisa para resolver o seu problema no carro do cliente. Show? Mas ó, estudar multímetro, tá? Ver as técnicas, tudo bonitinho, à parte. Quando eu falo à parte, tudo que eu falo à parte são estudos relacionados ao que você vai fazer para reforçar o teu trabalho. Show? Bom, aqui eu posso apagar então, né? Bom, o que é o 30? Positivo. Positivo. O que é, vou botar aqui, ó, o 87? Passada de corrente positiva. Isso, saída de corrente positiva. O 86? Entrada de corrente positiva. Isso, o 85? Negativo. Isso. Para você ter um circuito em funcionamento funcional, você precisa dessas duas grandezas, tá? Você precisa do positivo e do negativo. Para acender uma lâmpada, do positivo e o negativo. Qualquer consumidor, o positivo e o negativo. Show? Então vamos lá. Então só tem aqui, ó, por exemplo, uma lâmpada, ó. Uma lâmpada, tá? Vou botar 21 watts aqui, tá 12 volts. Aqui esse pininho aqui é o positivo, certo? E a carcaça aqui é o negativo da lâmpada, como qualquer caso, né? Se inverter, funciona? Funciona. Mas pela lei, pela norma, a gente bota na posição certa, nesse caso aí, ok? Então o que acontece? Para eu fazer acender uma lâmpada agora, o que eu vou fazer? Olha aqui, ó. O meu 30 positivo da bateria, ok? O meu 86, eu pego o botãozinho aqui, ó. O meu, vamos botar o 85 no botão. Ó. Simbologia de negativo. Ligo aqui. Esse aqui, ó. O que eu vou fazer? Ó, isso aqui também é positivo. Só que eu posso botar pós-chave ou direto, tá? E minha saída, aonde que é, ó? Bom, o meu relé agora, tá? Como tá aí, nós vamos fazer isso na prática hoje. Ele está alimentado. Positivo, 86 positivo,
Só que não liguei ainda o botão aqui. Vai acender a lâmpada? Não. Então quando você liga o botão, é o caso do botãozinho lá do farol, da lanterna. Quando você liga aqui, ó, tá tudo alimentado, o relé, ó, fecha aqui, ó, e a lâmpada acende. Por quê? Porque tem negativo no corpo, no solo. Isso aí é um circuito simples. Então, esse princípio aqui, você começa a entender como é que funciona eletricamente. Olha só, eu vou agora, vou jogar para cima. Nós estamos iniciando hoje a primeira aula de elétrica. Vamos dizer que esse relé aqui seria, tá? Olha aqui, ó. De uma... da bomba. Da bomba elétrica. Olha só, estou falando agora da injeção eletrônica, bomba elétrica. Vai ter um relé lá, tá? Esse negativo aqui vai ter positivo, pós-chave, pós-ignição, tá? Pós-ignição. Aqui vai ter lá meu 30, normal. E o meu negativo aqui, quem vai chavear o meu negativo é um módulo. Olha só, módulo de injeção eletrônica. No caso da injeção eletrônica. É só um comparando só o seguinte. Então, ó, aqui, ó, a UCE vai chavear com a partida, com a ignição para a partida, vai acionar, ó, manda corrente e a bomba funciona. Está entendendo como é que a eletricidade ela vai se evoluindo? Sim. Então, um princípio básico, se você aprende um pilar a ler e escrever perfeitamente, você começa a entender lá na frente os carros novos. Muda o que? A eletrônica. Que quem vai controlar não é um botãozinho, quem vai controlar é um temporizador, é um módulo, entendeu? É um programa inteligente. Se eu falar numa eletricidade, nos mais avançados, nós vamos falar sobre dados e IA, que é inteligência artificial, tá? Mas isso é uma coisa lá na frente, tá? Aí o cara já passou pela injeção, pela elétrica, né? Tudo esse processo, para lá no final vir entender a IA, 5G, sendo conectados a um nível de novos agora, ok? Mas a princípio nós estamos engateando, tá? Então, ó, a base da elétrica, quando você começa a entender, ó, 30 números, negativo, um relé auxiliar. O que é um relé? Um relé é para dissipar aquela amperagem, ele dissipa aquela amperagem de algum circuito. Imagina você não botar um relé, botar um consumidor direto. Vai ter uma amperagem no circuito. O relé está ali para isso, para ele auxiliar, tá? Essa potência aqui que vai acontecer no consumidor e ao mesmo tempo proteger o circuito. Por quê? Porque a amperagem de um relé, ela vai estar aqui, ó, na linha 30 aqui, ó, no positivo. Então, nós usamos todo o circuito eletrônico nas bobinas, para justamente não ter o que? A amperagem alta, não sobreaquecer. Antigamente dava muito problema nos meus carros, há 40 anos atrás, né? Problemas muito de elétrica em relação ao que eles faziam. Mas hoje mudou muita coisa com a eletrônica. Então, a potência, comando, como é tudo, como disse, é tudo plástico, né? Potência, ventoinha. Então, o relé vem para isso, essa amperagem, para ter as normas. O que eu tenho que fazer para tomar cuidado com o relé e fusíveis, tá? Não ficar colocando qualquer relé ou qualquer fusíveis no circuito elétrico. É um crime, tá? Então nós temos que saber isso agora. Se você botar um relé de 40 amperes especificado, vê a especificação ou o substituto do número e coloca. Por quê? Você vai pegar vários relés de 4 pinos, 5 pinos. Mesmo número, com a mesma função lá. Só que especificação diferente. Eu posso ter um relé específico para uma bomba elétrica. Eu posso ter um relé específico para uma BSI de um carro eletrônico. No teu caso, então, tem um relé lá especial lá da partida, do arranque. Se você botar um comum lá, você pode queimar o circuito impresso. Entendeu? Olha só, já mudou. Mas se eu colocar esse relé, vai funcionar. Só que ele vai queimar depois. Vai dar problema. Então aí já muda a especificação, tá vendo?
Se eu botar esse relé, vai funcionar. Se eu botar esse, vai funcionar. Só que, ó, não é específico para o seu carro no momento. Não é específico. Eu tenho que botar um relé que está lá, recomendado pela engenharia. Fusível, recomendado pela amperagem da engenharia. 5, 10, não teria lógica de ter fusíveis com amperagens diferentes. Cada função é uma função. Então, ó, nunca jampear um fusível. Nunca. Isso é crime. Tá? Então, o cara tem que saber isso, porque o fusível é a proteção do circuito. Né? O carro não pegar fogo ou não ter pane em algum eletrônico ou elétrico do carro. Queimou de 10, bota de 10. Queimou de novo, tu bota o de 10. Queimou, tem problema. Não vai botar o de 15, de 20. Tá errado. Tá? Acontece muito de fusível da ventoinha queimar, por causa da amperagem, aumenta, tá? Devido ao quê? A mau funcionamento da ventoinha, da amperagem. Aquecimento, aumenta a amperagem, né? Ventoinha roncando, aumenta a amperagem. Filtro entupido de gasolina, do combustível da bomba, a amperagem aumenta, queima o fusível. Aí o cara vai lá e bota o fusível mais forte. Vai funcionar. Mas o que você fez? Está desprotegendo a sua elétrica e eletrônica do carro. Então isso aí, ó, não pode existir na elétrica, nem na eletrônica. Nós temos que respeitar as normas técnicas, tá? Por isso que eletricidade é especialização. Nós temos que manter esse padrão. Infelizmente, nós vimos aí pouco no mercado. Mas eu estou o passo correto para entender como é que funciona. Relé específico. Fusível específico. Tá? Fio específico. Não posso botar um fio fininho numa ventoinha, por exemplo. Por quê? A amperagem não vai suportar. Vai derreter o fio. Então, qual fio que eu coloco? Você vê a espessura que está no carro. O mínimo é a mesma espessura do carro. O mínimo. Caso não conheça sobre bitola. Tá? Quem é eletricista, futuramente, vê lá, o fio flexível, 8 milímetros, 6 milímetros, 4 milímetros, né, 10 milímetros. Vai ver lá direitinho. Mas no carro, tá? Já está pronto. O carro já está tudo montado. Não vai ficar inventando. Agora só, você vai instalar um farol de milha. Olha a importância agora. Você precisa fazer um chicote desse farol de milha. Então eu não posso botar um fio fininho. Eu tenho que botar lá pelo menos lá o quê? 8 milímetros, 6 milímetros, dependendo do watt da lâmpada. Então, existe cálculo para isso. Então eu tenho que fazer o quê? O mais seguro possível. Porque agora você que está montando a tua engenharia. Você que está instalando. Então, relé apropriado, fio apropriado, soldado, entendeu? Tudo especificado e o fusível de proteção. Se houver um curto, queima só o fusível. Aí você começa a trabalhar em cima da eletricidade. Ok? Isso vale para qualquer tipo de conjunto. Som, farol de milha, auxiliar, relé auxiliar, segredo. Tudo tem as suas técnicas. GNV, né, específico. Para respeitar as normas técnicas. Show? Quando quiser fazer um teste, por exemplo, tá num relé, por exemplo, quero fazer um teste com o relé. Basicamente, um relé está aqui, tá? Aqui, ó. É só você pegar aqui, ó. Quer fazer um teste de bancada? Nós vamos fazer hoje. Alimentar o 30 e o 86, ajunta ele. 85 negativo e o 87, saída do consumidor. Então você bota uma lâmpada, bota alguma coisa, só para saber que está funcionando. Acabou. Você já testou um relé. É coisinha simples. Testar uma bateria. Né? Testar uma bobina no motivo. Vai testar, você vai testar tranquilo. Tá? O mais importante é saber. Tá? Começar a gravar um pouquinho, pelo menos alguns números. 3087. Ó, 3087. É os dois. Entrada e saída. Tá? 85, 86. É a bobina. Acabou. Pode o relé pegar algum relé aqui, o 30 não seja aqui, ó, seja na lateral? Sim. Tá? Tem relé que o 30 não é aqui, é na lateral. Alguns carros da Ford, alguns outros modelos aí, é assim. Por essa razão, tem que ter cuidado quando eu botar um relé. Eu tenho que ver o relé, se o número é igual, tá? E se a especificação é para o carro. Aí eu consigo trabalhar em cima da norma, tá?
Os testes na prática nós vamos fazer no carro, bancada é no carro. Só para você entender como é que funciona a parte de eletricidade. Tá? Bom, vamos entrar agora no fator, tá? de teste. Nós temos aqui o nosso CATEST, tá? O aparelho que faz essa especificação. Eu vou colocar aqui, por exemplo, no carro, olha aqui, ó, vou tirar isso aqui por enquanto. Qual a diferença aqui? Isso aqui, por exemplo, você vai trabalhar com DDP, tá? É o único aparelho que nós trabalhamos com DDP, tanto positivo como negativo. E trabalhando com carga também. O que é isso? Cálculo de carga. Saber se a bateria tá aqui, ó. Vou botar aqui, ó. Ó, vou ligar ele. Ó, eu vou ligar ele. Ele tem uma lanterna. Tem uma lanterninha. Eu vou ligar ele. Vou tirar esse aqui por enquanto, não vou usar. Só para você me dizer aqui. Então aqui, ó. Quanto que tá batendo aqui? 12,6. É a carga da bateria. Olha que interessante. Quando eu dou a partida no carro, ele vai dar uma queda de tensão, que a bateria, né, vai dar uma queda. Por quê? Por causa do motor de partida. O carro vai virar o motor. Tem uma queda. Essa queda de tensão, ela não pode ser menor do que certo tipo de voltagem. Por exemplo, se eu der a partida, ele cair assim, ó, 10, 9, 8, 7, 6, 5, minha bateria está bichada. Se eu der a partida, tá? Ele cai assim, ó, 10 volts, e não cai, se cai na média segurando ali, um exemplo, né? E não virar o carro, ficar pesado, mas a carga segurando nessa média, o defeito é o motor de arranque. Olha só. Ou o ponto do carro. Mas normalmente é o arranque. Por exemplo, aí você virou o motor, ele deu 10, 11 volts, e o carro virou na hora, e ele aqui aumentou para 14, 13,8 volts, 13,6 acima, quer dizer, olha só, em 10 segundos, nem isso, 3 segundos, você testou bateria, você testou arranque, ignição e carga do alternador. Só na partida. Então, eu vou colocar aqui, ó, tá aqui, ó, só para você ver aqui, ó. Tá dando pra ver? Então, beleza, ó. Tá aqui, ó. Então nós vamos colocar aqui, vou botar para a câmera aqui, para a câmera ver aqui também, ó. Bom, eu vou botar aqui assim, para a câmera poder ver. Olha aqui, ó. 12,5, tá? Então, tá aqui, deixa eu pegar aqui. Aqui vou virar o motor e você vai ver o que eu vou fazer, tá? Primeiro eu vou fazer a partida direto, normal do carro. Aí você vê se a bateria tá boa, se o arranque travou, se ele pegou bem e carregou normal. Em 10 segundos. Agora eu vou fazer um teste de carga de resistência nesse carro aqui agora. Ó, vou engatar a quinta marcha aqui, ó. Vou travar ele, só o freio de mão. Ó, segura o freio. Vou dar a partida, segurar em 10 segundos. Em 10 segundos agora, nesse teste, eu estou fazendo um teste de resistência do meu carro, em cima da bateria. Vou saber se a bateria está boa, se o cabo negativo vai sair fumaça, se o positivo vai sair fumaça, se o arranque vai funcionar corretamente, se a ignição está com problema, tá? Tudo ao mesmo tempo, em 10 segundos. Olha só. Vou virar. Subiu a voltagem lá? Subiu, né? Vou virar o motor. Carregou? Normal. O que eu fiz aí, esse teste elétrico? Tá? Esse teste aqui, na verdade, eu testei ao mesmo tempo cabo negativo, cabo positivo, histeria do motor, motor de arranque, bateria está em curta placa, tá? Ignição e o alternador está carregando. Ó, quantos minutos eu levei? Com certeza segundos. Segundos. Imagine você ficar. Agora que você vai entender uma eficiência de equipamentos.
Um eletricista normalmente vai deixar o carro, vai passar metade do dia ou o dia inteiro para fazer uns testes no carro, demorando, e eu faço em segundos os testes. Ao mesmo tempo eu estou vendo se o negativo está ruim, positivo, esteirinha da caixa, motor de arranque, alternador, bateria e ignição. Tudo ao mesmo tempo. Nesse carro, o carro tem marcha. Eu faço também em transmissão automática. O mesmo teste, só não faço até um travamento. Tá? Mas o mesmo teste que eu faço aqui. O que eu faço nos carros mais novos? Eu chamo de carga e dou a partida. Então aqui, se a queda ela cai abaixo de 10, 9, 8 volts, 7, 6 volts, eu já sei que minha bateria está bichada. Agora, no carro novo, os mais novos, não posso, a bateria está mais ou menos, ela tem que estar 100%. Quando você trava ali, ela ficou 8.1. Isso. Por que ela travou? Porque eu botei a marcha para virar o motor. Como está em marcha e eu puxei em freio de mão, o motor travou o arranque. Ele deu a batida, mas ele não vai virar, ele vai travar o sistema. Então, nesse exato momento, eu exigi o consumo maior do carro, nesse teste com o meu aparelho. Né? Então, qual é a minha visão? Se a minha ignição tiver com problema, vai sair fumaça, vai dar mau contato. Se a minha bateria estiver ruim, a voltagem cai. Se ela tiver estabilizada a voltagem, em 10 lá, 11, o que for, estabilizada, não cair, e não pegou o exemplo no carro, no teste, é o arranque. Olha só, eu vejo todos os testes. Se nesse teste, por exemplo, de resistência, eu virar e sair fumaça no arranque, cheio de queimado, mesmo o carro funcionando, está com problema no arranque. É uma previsão de defeito no arranque. Olha só que legal. Um teste que você faz em tempo real. Mas ali você chegou a dar partida no Dei partida, dei partida. Eles só não viram. Não vira o motor, ele trava, ele puxa a amperagem toda em cima do motor, pro arranque da bateria. Junto, em conjunto, ao mesmo tempo. Eu consigo testar vários sistemas ao mesmo tempo. Por exemplo, se sair fumaça no meu negativo, eu já sei que tem problema no mau contato. No positivo. Na esteirinha, se a esteirinha na negativa do motor. No arranque sem fumaça, eu sabia que o defeito estava dando arranque. Eu já peguei vários carros com esse teste e eu matei uma solução do carro. Ignição, entendeu? Então, bateria, então é demais. Bateria, esse teste aqui, ó, é 100%. Então, no aparelho, a gente consegue trabalhar em cima de tudo isso com uma facilidade, entendeu? E 100% eficiente. A gente consegue trabalhar em cima disso. Agora, olha só, o interessante. A gente trabalhou na elétrica, tá? Agora aqui é a voltagem. Eu vou desligar a voltagem, ó, vou desligar aqui, ó. Isso aqui tem um LEDzinho, tá? Tem LEDzinho aqui para saber o que nós vamos fazer, tá? Vamos fazer aqui, ó. Vamos botar aqui assim, ó. Vou botar aqui, virado aqui, ó. Pronto. Vamos botar virado aqui, ó. Olha que interessante aqui, ó. Nós estamos aqui a voltagem. Aqui não sabe o que é para lanterna. Se quiser ver lanterna escura, né? Beleza. Vou desligar aqui. Eu não preciso, olha só que legal, ó. Eu não preciso agora do aparelho ligado para eu saber DDP. Olha aqui, ó. Vou ligar aqui, ó. Ó, vamos botar aqui. Olha aqui, ó. Positivo e negativo. Negativo e positivo, ó. Olha lá. Se você quiser saber o que está vindo corrente em algum condutor elétrico, você aterra o negativo, tá? Em qualquer lugar, na carroceria, na bateria, tá? E o que acontece? E vai lá para achar o positivo. Se for inverso, você bota o positivo aqui, ó, e vai lá para saber onde é o negativo. Então você consegue, na eletrônica, fazer uma outra coisa. Mas vamos dizer aqui, por exemplo, eu quero saber, por exemplo, se há alguma alimentação, tá? Eu vou ligar aqui assim, ó. Vou ligar aqui, ó. Só para você ter uma noção. Vou ligar aqui, só o base. Vou ligar a ignição do carro. Ó, a ignição tá ligada, tá? A ignição tá ligada. Deixa eu fazer um teste aqui. Olha só. Olha que interessante. Se eu pegar uma lâmpada de prova, eu provo isso aqui, tá? E botar aqui no meu map da injeção eletrônica, lá vai ter 5 volts. Se eu pegar um multímetro lá, eu vou descobrir. Se eu pegar uma lâmpada de prova, não é positivo, ela não vai acender.
Por quê? Porque ele é 5 volts. E o sistema não consegue acender. E às vezes, no próprio LED, dependendo do LED, não acende. No meu carteste aqui, ó, eu vou descobrir quem é o 5 volts do meu MAP da injeção eletrônica. Ó, eu desligo aqui, ó, olha só. Ó, já achei. Nos outros, ó, nada, nada. Ó, esse é 5 volts. Olha só que maravilha. Vou no manual lá, 5 volts, vou, testei. Não perdi tempo. Na hora eu acho. Ah, vou descobrir que tem algum sinal de pulso, de bico, né? Bico. Eu vou lá no bico, né? Eu boto ele, espeto ele lá, isso é injeção eletrônica. E ele aqui vai o quê? Quando virar o motor, vai ficar pulsando. Então, eu consigo achar tudo que tu imaginar com o aparelho. Negativo ou positivo. Pulso, entendeu? Negativo. Por exemplo, olha só uma coisa interessante. Eu quero descobrir se o meu carro tem problema de aterramento. Então, se tiver um mau contato de aterramento, o que eu faço? Ó, boto positivo aqui, ó, na bateria, ó. E o meu negativo, eu vou botar onde? Vou botar no meu bloco do motor. Aí, eu faço uma adaptaçãozinha com a garrinha jacaré aqui, ó. A garrinha jacaré, boto lá e vou colocar. Eu vou colocar aqui, só você ver. Ó. Ó, faz de conta aqui, eu coloquei aqui mais ou menos, vou virar o motor agora. O certo não pode piscar. Piscou? Não. Não, né? Se pisca que tem problema de aterramento. Se ela piscar, é porque tem um problema de aterramento. Aí você conseguiu matar o problema aqui do motor. Olha só que interessante. Você descobriu um aterramento de carroceria, um aterramento de motor, esteira. Você mata com o próprio aparelho. Ó, quantos segundos eu levei? Coisinhas rápidas, eficientes. Tudo por causa de aparelhagem. Né? Então a gente consegue ir rápido na precisão do diagnóstico. E preciso. Por exemplo, você quer descobrir um defeito na ignição. Olha só, eu vou aonde? Na minha ignição, olha que interessante. Eu vou na minha ignição, tá? Aí eu vou botar lá no positivo da minha ignição, por exemplo, ó. Eu vou achar o positivo aqui, né, ó, vai descascar. Você vai colocar aqui, ó, na linha positiva, aqui, e ele vai ficar aceso aqui, indicando que tem corrente, né? Se ele, por algum motivo, ele piscar, o defeito é na ignição lá dentro, contato, na ignição lá dentro, ou na fiação do contato, que normalmente é ignição. Imagine você achar um defeito de mau contato dentro do painel, na ignição, atrás do miolo de contato. Como que vai descobrir isso? O aparelho. Aí ele vai dar o que aqui, ó? Vai dar falha. O sistema, ele vai piscar, vai dar uma falha. Até uma partida dá uma falha. Então eu consigo com precisão. Eu já peguei uns 4 ou 5 carros, Fox, da linha Fox, com problema de ignição. Eu botei essa ignição positiva e deixei ele trabalhando. Quando o carro aqueceu, ele dava uma piscada, o carro dava aquele salavanco, né? O carro não morria, ele dava um salavanco. Aí esse carro tinha em várias oficinas, trocaram cabo, bomba, olha que situação. Depois os caras trocaram tudo aí para essa oficina, ele veio indicado, eu não conhecia ele, veio pela internet indicado, né? Aí ele viu lá, veio, me explicou que ele foi, passou em 7, 8 oficinas, e tudo que ele tinha trocado, né? Aí eu falei, legal. Peguei o aparelho, a primeira hipótese eu fui ignição, e coloquei meu aparelho lá. Quando o carro aqueceu, começou a dar uma piscada aqui, o carro começou a dar umas falhadazinhas. Até modo de injeção tinha condenado nesse carro. E o defeito era só apenas o miolo de contato elétrico da ignição do carro. Eu tirei lá a ignição do carro, ele comprou o contato elétrico, troquei, fiz o mesmo teste, acabou o problema do carro. Agora, quanto ele gastou nas oficinas para um teste desse, né? Mas isso aqui não tinha. Não tinha, isso aqui é coisa exclusiva nossa, né? Mas fora, o pessoal vai o quê? Ah, pô, tá dando falha, vai no carro, né? Troca vela, troca bobina, entendeu? Vai trocar um montão de coisa. No final, manda condenar o módulo, né? Eu peguei um Audi A3 que condenaram o câmbio dele, mais umas peças do carro,
e cobraram ele quase 20 mil reais, 18 a 20 mil reais, lá de Teresópolis. Então ele veio aqui, tá? Me ligou, eu não conhecia, me explicou a situação, ele trouxe o carro, entendi, o carro estava pronto. Meu diagnóstico foi só isso aqui, ó. R$4.500 a mão de obra para fazer. Olha só, o aparelho custa R$2.100. Só para fazer isso. Mas não é só, é experiência. Então você aprende com a experiência. Então, eu fui aonde? Eu fui lá no centro do carro, descobri o defeito através de chicote, com o aparelho. E eu tenho isso filmado, tá? Então, o que vale no valor, tá? É o conhecimento. Então, você vai lá, você é um especialista, tu tem o seu valor. Porque para eu chegar até quando eu cheguei, para fazer esse aparelho onde eu cheguei, eu estudei bastante, né? Então, a gente vai fazer cada vez mais melhor, tá? Mais desenvolvimento melhor. Para quê? Para facilitar o trabalho de todos. Então, isso que a gente trabalhou. Então, quando eu tinha montado esse aparelho, foi uma coisa exclusiva minha. Há anos que eu tenho. Minha. Eu não trabalho para facilitar. Hoje, já é patenteado e registrado, porque agora eu vejo como comercial ele, para ajudar outros colegas, alunos, reparadores, para trabalhar em cima do que eu faço. Então, o pessoal começa a trabalhar em cima disso, se torna, ó, fusíveis. Você vai lá agora, você vai abrir aqui, ó, por exemplo, ó, vamos abrir aqui, ó. Você vai fazer o fusível aqui, não vai? Deixa eu ver aqui se a câmera tá pegando aqui, pra ficar legal aqui. Bom, tá aqui, ó. Vamos lá, olha aqui, ó. Fusível aqui, ó. Ó. Tá vendo? Eu tô com um aparelho aqui e tá aterrado aqui, ó. Vamos lá. Tá aterrado aqui, ó. Vou aterrar aqui, ó. Não é fusível que você quer ver? Fusível aqui é positivo, ó. Então, ó. Vou ver aqui, ó. Confirmei, ó. E é positivo. Então, eu vou lá no fusível aqui, ó. Tá bom. Quantos segundos? 10 no máximo. Tu viu? O teste é fácil de trabalhar. Vai nos outros fusíveis, que tem mais aqui, ó. Ó. Aí, olha só como é que é a essência agora, né? Quando você começa a entender a prática, como é que se testa, como é que se faz, aí o que você vai fazer? Começa que você vai aprender a interpretar diagrama técnico. Pô, aí olha só, você já sabe o manual do carro, você já sabe como se testa, como é que se faz com o aparelho, tá? E você começa a desenvolver o trabalho tecnológico. Então, se tornou mais fácil a eletricidade. Porque você agora, nesse exato momento, você entende que precisa de referência para isso. Então, o manual técnico, manual do usuário, né? Norma técnica, tudo isso é um conjunto da eletricidade, onde você começa a desenvolver o trabalho. Então, aos poucos, você começa a testar e aprender esse tipo de trabalho. Se torna mais fácil. Aonde que eu falo que o treinamento que nós damos é a essência de trabalho. Eu não vou explicar a você aqui, por exemplo, a pessoa vir para um curso, eu explicar no quadro cátion, decátion, íons, prótons, elétrons, nêutrons, resistência, Joule, lei de Coulomb, e aí vai, né? A gente fala lei de Newton porque a gente fala sobre resistência. Quanto maior a resistência, maior o comprimento, maior a resistência. Então eu falo muito sobre isso. Mas esses tipos de estudos é para o aluno estudar à parte. Ele lá vê no YouTube, no Google, vai ver um curso de internet básica, começa a estudar essas partes teóricas básicas para ajudar. É um complemento, tá? Mas o nosso trabalho é esse aqui, ó, essência. Eu vou te ensinar a essência de trabalho. Como fazer? Com segurança, qualidade e desenvolvimento. Alinhando a arte, óbvio. Como é? A parte teórica. Então você vai estudar uns pouquinhos para você entender o funcionamento mais profundo, tá? Mas o mais importante aqui, ó, precisamos da prática técnica. Essa essência aqui que é o principal. Tá bom? Que aí você consegue ganhar dinheiro e desenvolver o trabalho dos seus clientes com segurança. Aí você se torna especialista, entendeu? Então, ó, você vê, ó, tudo tem a sua essência, tudo, tá? Tanto positivo como negativo. Então, no momento que eu tô com isso aqui, ó, na mão, ó, agora que eu tô aqui, ó, eu tô com um aparelho que se chama o quê? DDP, é o Cartest. O que é isso? DDP. Por que DDP? Diferente potencial. Eu posso trabalhar com negativo, eu posso com positivo. Para saber quem está vendo, negativo ou positivo. E eu trabalho aqui, ó.
Entendeu? Se eu inverter a polaridade, vai dar o que se eu inverter aqui, ó? Ó. Nada. Tá? Ó. Viu? Se eu inverter o meu cabo aqui, por exemplo, ó. Não pode inverter corrente contínua, certo? Mas vou inverter de propósito aqui, ó. Vou botar o positivo e o negativo. O que tu acha que vai acontecer aqui? Se eu inverter, vai queimar o aparelho? Se fosse outro aparelho, queimaria. Se fosse outro aparelho, falou certo, queimaria. Como queima? Olha aqui, ó. Não queima nada. Por quê? Ele é protegido. É chamado antiburro. Não porque as pessoas sejam burras, não. É para proteger o patrimônio que a pessoa comprou. Então, ó, só vai funcionar com ele, ó, aqui, ó, ligado. Tá, ó, ligado, ó. Ligado, ó. Normal. Se inverter, ele não vai queimar. Então você vê a qualidade em cima disso, tá? Nós temos aqui a parte de sensor, que é a parte eletrônica de 5 volts, variação, e uma área de 12 volts. O que é essa área de 12 volts aqui? Por exemplo, quer testar uma lâmpadazinha, quer testar alguma coisa aqui, tá aqui, ó. Na mão, pra você ficar correndo, não, já tá aqui na tua mão. Tem o negativo, tá? Tá aqui. Tem o negativo aqui também, se precisar ir com eletrônica. Porque conforme você vai trabalhando com a elétrica, tá? Você vai ver que você vai desenvolver muito futuramente na eletrônica. Isso aí vai fazer parte de você. Vai ficar simples. Entendeu? Aí começa a vir diodo, um resistor, um transistor. Aí quer dizer, aí ficou mamão com açúcar. Por quê? Porque a essência você já está no sangue. Sim. Aí você começa a desenvolver o trabalho. Essa é a eletricidade. Entendeu? Algo que nós precisamos aprender. O mercado precisa aprender isso. Né? Para desenvolver o trabalho. Tá? Agora, eletricamente falando, vamos lá, vamos passar aqui? Deixa eu... Vamos lá. Deixa eu passar para o quadro aqui. Vamos voltar aqui para o quadro aqui, pessoal. Bom, eletricamente falando, tá? Eu estou gravando a primeira aula eu sempre gravo, fica em rede, tá? Lógico, não vou passar as essências de trabalho de curso, né? Mas eu dou todas as dicas e depois você olha lá o que vai passar. O que eu vou passar aqui é para todos, tá? Independente. Então, olha só como é que nós vamos agora a brincar com a eletricidade. Vamos começar com norma técnica, pessoal. Vamos lá. Como eu falei aí, tem a norma DIN, tá no Google lá, é gratuito. Lógico, quem está aqui no aluno vai ganhar. Sim. Eu vou dar para vocês, tá? Diagrama, vou dar isso para vocês. Então vamos lá, olha só. 31, negativo. 30, positivo. 86, positivo, pós-ignição. 85, negativo. Perfeito, já tá começando a gravar já, hein? Agora, olha só, são bases, né? Nós estamos começando. Começou a gravar aos pouquinhos, no final do curso temos tudo de número gravado. Tá? Esse aqui é o sistema de relé auxiliar, tá? Para começar. Então, o que nós vamos fazer aqui? Tá? Depois eu vou acrescentando mais números. Um exemplo, relé de seta. Tá? 31, olha só, 31, vai ter mais dois números agora. 49 e 49A. 31 é o quê? Negativo. Show. 49 é positivo, pós-chave. É a mesma coisa que isso aqui, ó. Do 15. Linha 15, ó. Linha 15, ó. Positivo, pós-chave. O 49, positivo, pós-chave. Só que o 49 está relacionado a seta. Acionamento de seta, tá bom? 49, a saída para o comando de seta, da seta ou pisca-alerta. Aqui, ó. Eu tô começando, tá começando, aumentando os númerozinhos? Sim. Porém, isso aqui são relé auxiliar. Esse aqui, ó, tirando o 15 aqui, vamos tirar o 15 aqui e botar aqui embaixo. Que é identificação. Isso aqui, ó, relé de seta. E aí vai. Farol. Aí nós vamos lá. 30, 58, 58A ou 58B, tá? 31. Olha só, farol, lanternas. Então, a eletricidade, ela tem a sua essência. Óbvio, estou explicando aqui, ó.
Ah, você aprendeu uma hora para outra? Não. A gente aprende aos poucos. Nós estamos iniciando o primeiro dia de hoje de aula, né? Então a gente vai aos pouquinhos, nós vamos trabalhar muito nisso aqui, vamos passar para cá, como elétrica, e vamos desvendar o restante, né? Para quando você pegar um carro, e você vai ver com normas, você vai estar lá os bluzinhos, aí você vai saber o que é. Eu não saber. Se eu pegar um carro, eu tirar esse relé aqui, de qualquer carro, eu já sei que é de seta. Se eu tirar um relé desse aqui de qualquer carro, eu já sei que saía de um farol, uma lanterna, um botão. Já sei. Se eu pegar esse aqui, já sei que é um relé auxiliar. Então, só no olhar eu já sei qual é. Só no olhar assim, ó. Você botar todos os relés ali pelo olhar, eu já sei. Ah, olha só. Outra coisa. Aí vem aqui, ó. 58 B, ou C, ou N, alguma coisa relacionada. Limpador de para-brisa, temporizador, e vai por diante. Mas eu tenho a tabela técnica da norma DIN, não se perde. E lá no carro, tá? Não se preocupa, porque já está tudo montado em engenharia. Caso você precise, tecnicamente falando mais profundo, queira saber, é só olhar a norma lá, normal, não vai ter dor de cabeça com nada. Vai fazer um teste? Opa, já sei que meu 30, a minha lâmpada de teste, eu tenho que acender ou apitar. Eu já sei que meu 31 é negativo. Isso eu tenho que saber. Tá? Porque é norma do reparador. Eu tenho que saber que tem que ter terra, eu tenho que saber que tem que ter um positivo, pós-ignição. A linha 15, quando eu falo linha 15, é positivo só quando liga a chave. Todo carro. Olha, vê lá na linha 15, quer dizer o quê? Vê com a chave ligada. Vê na linha 30, sem chave está ligada. Tá? Agora tem uma diferença. Tem 30 direto e 30 tá, pós-fusível. Esse 30 direto, quando eu falo corrente direta, quando é direto a bateria. Não tem fusível nenhum ali, direto. Aí tem que tomar cuidado que é direto. Né? 30. Todos os 30 com o consumidor é pós-fusível. Todo circuito que leva alguma corrente no carro parece ter caixa fusível. Todos são fusíveis. É um circuito de proteção para cada função. Se tiver 40 fusíveis lá, cada um vai ter uma função lá específica. Né? Que nós vamos ver aonde? No manual do proprietário, tá? Ou no manual técnico do reparador. Então, se torna tudo mais fácil. Olha só, minha seta parou. Qualquer carro, ó, minha seta parou. Tá? Nesse sentido aqui. Aí eu vou lá no manual do proprietário, vai estar lá no manual aonde é o relé e aonde é que ele está. Vai estar lá. Tu vai lá, tira. Aí quando tu tirar, tu vai ver. Normalmente, nesse caso aqui, ó, vai ver esse número aqui. Tu já sabe que na tomada do fusível, quando você botar lá a tomada, 31 tem que ser negativo. Então você usa o aparelho. Tem que estar negativo lá. O 49 puro, quando você ligar a chave, tem que vir positivo. Desligou a chave, ele apaga. Ligou a chave, positivo. E o 49A é a saída do comando de seta. Então, olha que interessante agora o teste de seta. Quando eu faço um teste aqui na prática, tá lá, ó, o relé, tá? A 49A, 31 e 49. Olha só que interessante. Isso aqui é um relé. Tá? Um simples. Então, quando eu tiro o meu relé, eu tirei meu relé, essa é a minha visão que eu tenho lá. O número vai estar no relé. Mas a tomada não vai ter número. Ó. Essa é a minha tomada que está lá na caixa fusível. Então eu já sei aqui, ó. Eu olho o meu relé aqui, eu pego o meu relé, tá? Um exemplo, um relé. Eu olho aqui, vai estar lá assim, ó, 31. Aqui, ó. 49A. Por aqui, olhando o relé, eu já sei que meu 31 aqui, quando eu espetar aqui, tem que ter negativo. Quando eu espetar esse aqui, tem que ter positivo para a chave. E se eu jampear 49 para o 49A aqui, ó, sempre com um fusívelzinho de proteção aqui, ó, é um teste que eu vou te ensinar a fazer isso, tá? Quando você ligar a seta, ela funciona direto. Não vai piscar não, porque não tem relé. Eu estou falando direto. Ela vai ficar direto acesa. Direita, está direta. Traseira, está direta. Esquerda, direta. Então, se fez isso, o defeito é o relé. É como é feito. Agora, vamos dizer que nesse caso aqui,
O 49A não acendeu. 31 está normal, mas não deu um positivo pós-chave aqui. Bom, normalmente, quase 99,9% é fusível. Nesse caso aqui. Aí eu vou lá, identificar no manual do proprietário ou no manual técnico e vejo lá qual é o fusível da seta. Tem determinados fusíveis, a caixa fusível, que está lá o símbolozinho da seta. Um símbolozinho na própria tomada, na caixinha, você vai ver lá, também tem lá a simbologia. Você vê qual é o fusível, tira ele e olha. Cuidado para não ser enganado pelo fusível. Porque já aconteceu várias vezes o reparador tira o fusível, tá bom, e coloca, sem fazer o teste. Aí você vai entrar, tu viu o teste que eu fiz de fusível agora ali? Vai lá no teste fusível, ó, entrada e saída. Aqui, ó, fusível aqui, ó. Aqui é o fusível. Então, bom, vou testar aqui, ó. Tem que apitar. Tu não botar do lado? Tem que apitar. Se não apitar, tá queimado o fusível. Só isso. Esse padrão a gente leva para toda a área de elétrica. Um padrão bem feito você faz em todos. Então, qual é a essência aí? Eu já estou passando da essência técnica de trabalho. Tá? É justamente ter os cuidados com essas pegadinhas. Fusível, você tira assim, olha, tá achado, você não consegue olhar, e você bota de volta, você não tá bom, não tá. Mau contato no borne aqui, ó, tanto no fusível como no relé, mau contato. Isso aí é um problema seríssimo da eletricidade. É os mau contato, amperagem, mau contato de ventoinha, né? Você vai ver aqui depois, tinha um mau contato de ventoinha. Quantos problemas dá de ventoinha no meio da rua e o cara perde o cabeçote, perde o motor com a ventoinha? Mau contato elétrico, que tem que se fazer revisão, manutenção preventiva na elétrica. As pessoas acham que vai fazer uma prevenção ou uma correção quando dá o defeito. É pelo contrário, a eletricidade tem preventiva para arranque, ignição, alternador, circuito elétrico, relés, fusíveis e ventoinha. Negativo, mau contato de bateria. Isso é uma revisão preventiva que tem que ser feita em todos os veículos, inclusive no teu, mesmo sendo novo. E a pessoa, tá funcionando, tá legal. Quando dá um problema elétrico, aí o valor vai lá em cima. Porque aí ele vem tipo um efeito cascata. Começa a dar problema em outras coisas. Por quê? Não houve revisão. Quantos relés você pega com mau contato? Aí você, no início, na preventiva, você pegou um relé de uma ventoinha, você vê que ele está começando a escurecer, é porque a tua ventoinha já está pesada. Ela está trabalhando com amperagem alta. Por que ele trabalha com amperagem alta? O ventilador de casa, ele no início, ele está belezinha. Conforme com o tempo ele não vai ressecando. Se ele vai ressecando, continua funcionando. Mas a amperagem aumenta. Isso acontece no carro. Todos os carros. A amperagem aumenta. Por causa de filtro entupido, né? Ventoinha, relé, fusível. Mau contato, oxidação, tá? Quimicamente falando, no borne da bateria. Isso gera muito problema nos carros. Tanto negativo como positivo. Ainda mais no positivo, mas fomos os dois. Raspar o mau contato no negativo, o carro se ele apertar bem. Então isso aí são revisões técnicas que todo carro tem que se fazer. É a preventiva. Preventiva da onde? As pessoas têm mania de trocar óleo na preventiva? Quantos quilômetros trocar óleo? Correia dentada, eu vou trocar quantos quilômetros? Justamente é isso que eu estou falando. Eletricamente falando, precisamos disso. De fazer essa revisão. Dificilmente o carro dá um problema. Porque você pode tirar um câncer antes de acontecer no carro. Um problema sério no carro. Imagina um carro perder o motor por causa de um mau contato elétrico. Perdeu o motor do carro, o cara veio na rua. E o transtorno que ele tem com o carro emissor? Então essa preventiva ajuda muito ao reparador, cria mais serviços e dá mais qualidade ao carro do cliente. Com garantia, segurança e desenvolvimento do carro. Então, você vê, eletricidade. Show? Falar nisso, o que é o 49 mesmo? 49 positivo. Positivo, baixado. 31? Negativo. 49A? Positivo. Saída positivo para as setas, para a lâmpada, né? Que passa pelo comando. Fechou o chaveamento do comando, ele passa. Entendeu? Então,
nós estamos aí, eletricamente falando, tá? Eletricamente falando, é simples, é simples, tá? O que eu vou passar aqui em treinamento é a essência do trabalho, tá? Curso, é o que eu falei, curso tem vários por aí. Essência, são raros. Eu faço essência do trabalho. É o dia a dia que eu aprendi em 45 anos aí de carreira, de oficina, e a gente sabe muito bem de onde iam os focos que dão mais defeito à oficina. É isso que o aluno quer. O aluno quer, o reparador, ele quer pegar essa essência para ele não levar muito pau no mercado, né? E em relação ao diagnóstico também. Então, quando a gente tem um aparelho específico, a gente consegue dar um diagnóstico mais completo, você se torna especialista nisso. Isso tem seu valor. Aonde está faltando no mercado? Eletricista está faltando no mercado. Entendeu? Eletricista, eu digo, de qualidade, alta qualidade. Tem pessoas que trabalham aí no mercado, faz aí o arroz e feijão normal, mas estou falando especialista nisso. O que vem ser eletricista? É aquele cara focado realmente em elétrica e eletrônica, é o cara focado em equipamentos eletrônicos, é o cara focado em diagnóstico de scanner, na eletricidade, é o cara focado numa rede CAN especializado em processamento de dados, eletricista. Né? Vocês são poucos no mercado. Então é isso que está faltando no nosso mercado. E vai precisar muito daqui para frente. Não tem falta. Tá bom? Bom. Focado aqui, ó. Seja caixa de fusíveis, tá? Seja caixa de fusíveis, seja relé, toda vez que você tirar um fusível, tá? Tirar um relé de qualquer carro, qualquer um, até 2022 agora, tá? O relé e o fusível, ele tem que ter dificuldade de sair. Não pode sair fácil e nem entrar fácil, tá? Porque nós estamos falando com eletricidade. E, dependendo da função, é com uma amperagem mais alta. Então, eu preciso ter dificuldade de tirar, você vai notar que a dificuldade de tirar, fusível também, e colocar. Quando sai fácil e entrou facinho, vai dar problema. Tá? Então, ó, o que tem que fazer? Tirar, pressionar os contatos dentro do soquete ou do fusível, para ele dar o contato, para você entrar com ele bem apertado. Show? Isso vai para todo carro, na eletricidade. A eletrônica, não importa qual seja. Todo carro é assim. Na revisão elétrica e eletrônica, tá? Fazemos isso na caixa toda e nos todos os relés. Eu vejo qual que está tranquilo. Primeiro, tá legal, tiro, eu olho ele, pego o contato eletrônico, dou uma limpeza na tomada do relé e coloco de novo, um por um. Por isso que eu cobro a manutenção de revisão elétrica, nesse sentido. Você cobra o produto, você cobra a tua mão de obra, tá? E dependendo do carro, ela tem o seu valor específico para você fazer isso. Mas, ó, fica maravilhoso o carro. Os fusíveis, se não tem nenhum mau contato, se tem um fusível lá com algum mau contato, com algum que vai estourar, você bota um novo, né? Pressiona nas tomadas. Se tem alguma tomada aqui, ó, com mau contato no soquete, do relé, você vai, pressiona ele, limpa os contatos, limpa o contato do relé e bota ele de volta, entendeu? Então tudo. Se tem um relé, por exemplo, torrado, como eu passei nos vídeos, tem relé lá torrado, não pode botar aquilo de volta, tem que resolver, não vai dar problema na frente, entendeu? Mesmo funcionando, tá? Tem que botar um relé novo, tem específico. Se você pegar um relé que é toda amarronzada aqui, ó, ainda mais de potência,